Hoje, a gente vai falar de uma das maiores ameaças que existem no mundo digital. E olha, não é um código super complexo, nem uma falha de sistema, não, não. É algo bem mais humano. Vamos mergulhar de cabeça na arte da manipulação digital, a engenharia social. Então, vamos lá, começando com uma pergunta que dá o que pensar. E se a maior porta de entrada para os hackers não for, sei lá, uma senha fraca, mas sim a nossa própria psicologia? A verdade, nua e crua, é que o fator humano, bom, ele costuma ser a peça mais frágil de qualquer sistema de segurança. É isso mesmo. Sabe, os ataques de engenharia social, eles não estão nem aí para sistemas super complicados. O alvo deles são características que todos nós temos. Confiança, medo, curiosidade, até aquela vontade de ajudar. É justamente por isso que eles funcionam tão, mas tão bem. E pode apostar, os atacantes sabem disso perfeitamente. Pensa bem, o que é mais fácil? Manipular alguém para que essa pessoa entregue as chaves do castelo? Ou tentar arrombar uma porta de aço digital? Pois é, eles usam a nossa própria natureza contra nós mesmos. Beleza, mas como é que um ataque desses começa? Bom, quase sempre com uma boa e velha pesquisa. Antes de jogar a isca, o criminoso estuda o alvo, sabe, para deixar o golpe o mais convincente possível. E essa pesquisa, ela tem até nome chique, OSNT, ou Inteligência de Fontes Abertas. Mas olha, não estamos falando de hacking, não. É basicamente o ato de juntar aquelas migalhinhas digitais que todo mundo vai deixando pela internet. Pensa só no que a gente compartilha nas redes sociais. Onde a gente trabalha, o nome daquele colega, aquela foto das férias. Para um atacante, cada detalhezinho desses é uma peça de um quebra-cabeça. Com isso, eles montam um perfil super detalhado para criar um ataque, sabe, feito sob medida. Ok. Com todas essas informações em mãos, os atacantes partem para o próximo passo: usar gatilhos psicológicos. São técnicas testadas e comprovadas, viu? O objetivo é um só: fazer a gente agir por impulso, sem pensar direito. A primeira arma dessa turma é a autoridade. É impressionante, né? A gente tem uma tendência natural de obedecer a figuras de autoridade. Imagina a cena. Chega um e-mail que parece ser do chefe, do CEO, pedindo uma transferência urgente. A maioria das pessoas nem para pensar em questionar. É exatamente isso que os criminosos exploram. Eles se passam por alguém com poder para que as ordens sejam cumpridas na hora, sem nem piscar. Depois vem a escassez. Sabe aquelas mensagens do tipo "haja agora ou sua conta será bloqueada"? Pois é uma tática clássica para gerar pânico. A sensação de urgência, aquele medo de perder algo importante, é tão forte que simplesmente desliga o nosso radar, o nosso instinto de "peraí, deixa eu verificar isso direito". Outro gatilho super poderoso é a prova social. É simples. Na dúvida, a gente faz o quê? Olha para o lado para ver o que todo mundo está fazendo. E os atacantes sabem disso. Eles criam aquela ilusão de que, todo mundo já fez isso. Usam frases tipo, este é o novo procedimento padrão, ou seus colegas já atualizaram. Tudo para pressionar a pessoa a seguir o rebanho, direto para uma armadilha. E por último, mas de jeito nenhum menos importante, a afinidade. A lógica é fácil. A gente tende a confiar mais em quem a gente gosta ou se identifica, né? Um criminoso pode muito bem pesquisar os interesses da vítima e fingir que tem o mesmo hobby ou imitar direitinho o jeito que um colega escreve. O objetivo final é sempre o mesmo: fazer a gente baixar a guarda e criar uma falsa sensação de confiança. Tá, legal, entendemos a teoria, mas como é que essas armas psicológicas funcionam na prática, no mundo real? Vamos ver. O phishing é, sem dúvida, o exemplo mais clássico. Funciona assim. Primeiro, eles fazem a pesquisa, o reconhecimento, depois preparam a isca, aquele e-mail que parece ser do seu banco ou do TI da empresa, sempre com um tom de urgência e autoridade, o clique no link, esse é o anzol. E a captura acontece no momento em que a pessoa digita seus dados numa página que é, claro, totalmente falsa. E o estrago disso pode ser gigantesco. Olha só esse caso. A Bárbara Corcoran, uma das juradas do programa Shark Tank, perdeu quase $400 mil num golpe de phishing. Um criminoso se passou pela assistente dela e convenceu o contador a pagar uma fatura falsa. Tudo por causa de um simples e-mail. Dá para acreditar. E não pense que isso só acontece com pessoas. Empresas gigantescas também caem.
Numa subsidiária da Toyota na Europa, por exemplo, os atacantes imitaram a comunicação oficial entre filiais usando os gatilhos de afinidade e autoridade. Os funcionários foram enganados de uma forma tão bem feita que acabaram fazendo transferências fraudulentas. O resultado, um prejuízo de mais de 30 milhões de euros. É surreal. Outra armadilha muito comum e bem perigosa é o ataque do gêmeo maligno ou Evil Twin. É assim, um hacker vai lá e cria uma rede Wi-Fi falsa com um nome que parece legítimo, tipo Wi-Fi_grátis_aeroporto. No momento em que alguém se conecta, todo o tráfego de internet dessa pessoa passa pelo computador do criminoso. E aí, já era. Ele pode roubar senhas, dados de banco, tudo. Ok, já falamos dos problemas. Agora vamos para a parte mais importante. Como a gente se defende disso tudo? A boa notícia é que a defesa começa com algo simples, consciência e alguns hábitos que podemos adotar no dia a dia. Vamos chamar isso de a lista de verificação do cético. Primeiro, sempre questiona a urgência. A engenharia social depende da nossa pressa. Então, respire fundo antes de agir. Segundo, verifique a fonte. Mas atenção, nunca use os contactos que estão na mensagem suspeita. Vá por conta própria no site oficial, procure o telefone e confirme. Terceiro, procure por erros. Erros de português, de gramática, e-mails com domínios estranhos, são sinais de alerta. E por último, uma regra de ouro. Sempre inspecione os links. Passe o mouse por cima para ver o endereço real antes de sair clicando. Agora, vamos quebrar um mito que engana muita, mas muita gente. Aquele cadeadozinho que aparece no navegador, ele significa que o site é 100% seguro, certo? Será? A resposta é um sonoro não. Aquele cadeado, o HTTPS, só garante uma coisa, que a sua conexão com aquele site é criptografada, é privada. Só isso. Ele não diz absolutamente nada se o site em si é confiável ou não. Hoje em dia, até os sites de phishing mais bem feitos usam HTTPS para parecerem legítimos. Então, muito cuidado. Cadeado não é sinónimo de segurança. Além da mentalidade, existem algumas ferramentas que ajudam bastante. Por exemplo, usar um bom bloqueador de anúncios como o uBlock Origin já reduz a chance de clicar em links perigosos. Trocar o Google pelo DuckDuckGo diminui o rastreamento, o que dá menos informações para os criminosos. Para conversas, usar apps com criptografia de ponta a ponta como o Signal é fundamental. E claro, como a gente já viu, evita ao máximo usar redes Wi-Fi públicas. Seus dados móveis são sempre a opção mais segura. No fim das contas, é isso. A tecnologia ajuda, e muito. Mas a nossa defesa mais forte está aqui, na nossa mentalidade. Porque o cenário de ameaças, esse não para de evoluir. E a próxima onda já está chegando com tudo. São os ataques que usam inteligência artificial. Pense em clonagem de voz, que é idêntica à real, em vídeos deepfake. Com isso, os criminosos conseguem criar iscas que são assustadoramente convincentes. A gente já vê golpes usando deepfakes de pessoas famosas para enganar os outros. A linha que separa o que é real do que é falso, ela está ficando cada vez mais difícil de enxergar. E isso tudo nos leva à pergunta final, a que realmente importa. Num mundo onde as falsificações podem ser perfeitas, qual é o nosso teste definitivo para saber o que é verdade? Se a tecnologia pode imitar tudo, a nossa melhor defesa volta a ser o que temos de mais humano, o pensamento crítico. Vigilância constante e uma dose saudável de ceticismo, essas são as ferramentas mais poderosas da nossa armadura digital. Muito obrigada pela companhia.